chamar vocês para enquete? Eu vou sair aqui do enquadramento. Vamos ver, que eu quero saber o que André Hernan acha, hein? Simples, Hernanzito. Simples e objetivo? Objetivo, direto e reto. Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam agora nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Quem é o favorito? O Palmeiras, que foi líder do seu grupo. O Botafogo, que veio do grupo da morte. Ou não tem favorito 50-50? Não tem favorito, gente. Não tem favorito. Vamos lá. Palmeiras em 2023. Teve aquela virada no Botafogo, que era o franco favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Virada espetacular. Jogo emblemático, 4-3. Espetacular. Que marca a reação do Palmeiras para conquistar aquele título. Endrick chamando a responsabilidade. Exatamente, espetacular, coisa linda. Aí, no ano seguinte, Libertadores, Botafogo elimina o Palmeiras. Aí aquele jogo no Allianz Parque que era só o Palmeiras, entre aspas, era só o Palmeiras vencer, passava o Botafogo e caminhava com as suas próprias pernas para o título daquele ano brasileiro. Aí o Botafogo ganha no Allianz Parque com, assim, superioridade. E aí, e agora? Se encontram no Mundial. Cara, é muito equilíbrio. São duas grandes equipes. Uma rivalidade crescente aí nos últimos anos e tá bem legal de acompanhar, hein? Olha, é difícil não ser muro. Não gosto de ser muro, mas é difícil não ser muro nesse jogo. Para mim também não tem favorito. A gente pode analisar um pouco os momentos dos dois times. Acho que o Botafogo teve cresceu um pouco mais durante o Mundial de Clubes. O Palmeiras teve um primeiro jogo e depois as duas atuações não foram tão boas quanto na estreia. Mas daqui a pouco a gente vai falar desse confronto, antes vamos falar dos jogos de ontem. Vamos lá, em jogos de ontem, segunda-feira, o PSG venceu o Seattle Sounders por 2-0. Tivemos a vitória do Atlético de Madrid sobre o Botafogo durante a tarde, 1-0 no finalzinho, aos 41 minutos, gol do Griezmann. Esse Inter Miami Palmeiras 2-2, Palmeiras levou um sufoco danado, tomou 2-0, poderia ter tomado até 3 gols, mas conseguiu esse empate. E um eletrizante Porto e Al Ahly, 4-4. Só valeu o golaço, né? Só valeu o golaço. Só valeu o golaço. Teve gol brasileiro. E uma loucura, assim. E esse jogo aí deixou o Palmeiras em algum momento em apuros, né? Porque se o Porto marcasse mais um gol ali quando estava no 2-2, no 3-2, o Porto passaria o Palmeiras e eliminaria o Palmeiras. Então, foi um jogo que teve uma importância aí para a chave eletrizante. Mas agora vamos ver os confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes, os confrontos que já estão definidos. E hoje teremos mais aí a trajetória dos times rumo ao título do Mundial de Clubes. Palmeiras e Botafogo, anotem, hein, gente? Sábado, 13h, esse confronto. Você vai assistir? Opa, mas é lógico. Vai, né? Lógico, todo mundo vai, não vai? Lógico. Estaremos lá assistindo. Uma pipoca na mão. Quando seu time não está envolvido, gente, é uma tranquilidade. Assim, você não fica tão feliz também, é moleza. Né? Mas é só pelo entretenimento, né? Não é moleza, aí é moleza. Tranquilo. Com a pipoca na mão. E temos do outro lado o PSG Inter Miami, esse confronto já definido também. O Botafogo poderia ter levado uma vida um pouco mais tranquila, né? Se caso passasse em primeiro do grupo, aí pegaria o Inter Miami, mas ficou com o Palmeiras no seu caminho. E o Flamengo, que já está classificado, hoje entra em campo já com a primeira colocação e aguarda aí o seu adversário, que sai do grupo do Benfica, do Bayern de Munique, né? Então tem essas possibilidades. O Boca também, mais difícil, tem que tirar um saldo, mas também pode ser adversário do Flamengo na próxima fase. Hernanzito, Palmeiras e Botafogo. Você gosta do confronto brasileiro nesta fase ou seria melhor enfrentando os europeus? De qualquer forma, já temos um garantido nas quartas, né? Tem esse lado. Ontem aqui no nosso de primeira eu falei, eu gostaria de ver os dois brasileiros, cada um em primeiro na sua chave, mas acho que vai dar o confronto brasileiro e foi exatamente o que aconteceu. Era o sentimento que eu estava. Eu entendi que um dos dois ia derrapar. Quase que os dois derraparam, né? Quer dizer, os dois derraparam, né? Se a gente pensar no resultado do Palmeiras, né? Que foi um empate, mas acabou ficando em primeiro. Mas assim, o Botafogo segurou até o final, né? O resultado e aí tomou aquele gol no finalzinho. Mas eu acho que é um confronto legal, porque assim, você entende assim que é um adversário que é um adversário que você conhece, é um adversário que você já está acostumado a enfrentar. O Palmeiras, tanto o Palmeiras, até mais o Botafogo, já tem esse clima de enfrentar essas grandes equipes,
no caso do Palmeiras, enfrentou um europeu que não está bom, não está bem, mas enfrentou uma equipe com grandes jogadores, enfrentou só o melhor do mundo, Messi, e jogando muita bola. E o Suárez, hein? Que nossa, brincadeira. Ele apronta no jogo. Parecia, sei lá, a zaga do Palmeiras parecia juvenil ali, assim, os cara, e ele passando no meio dos caras. E o Botafogo venceu o PSG e fez um jogo assim muito equilibrado e poderia ter vencido o Atlético de Madrid tranquilamente. Então, assim, os dois times já têm essa vivência do que é o Mundial. Então, quem passar, chega nas quartas de final já com essa casca e com o plus de ter passado por um grande adversário que você já conhece. Então, acho que assim, não muda muita coisa. Eu acho que vai ser muito legal ver esse Botafogo e Palmeiras no sábado. Anotado, hein, gente? 13h, Botafogo e Palmeiras. Vamos chamar mais alguém para essa conversa? Quem tá aí? Diretamente dos Estados Unidos. Eu não sei se você vai acertar quem é, mas você tem um certo parentesco, uma certa familiaridade com ele. É meu primo? Epa! Meu primo tá aí? Hoje temos dois. O PVC também apareceu. Será que eles estão no mesmo carro? Que é isso? Eles estão num avião, num trem, num carro? Eles estão no mesmo carro, tenho certeza. Não é possível. Não, a conexão de um tá melhor que a outra. Não estão no mesmo carro. Não vocês andam. Eu vou conversar pelo Danilo, que a conexão carro está mais confiável. E aí, Danilo, tudo bem? Por onde o senhor anda? Tudo bem. Esse movimento nessa cidade, Uber aqui. Fiz a propaganda. Desculpa, carro de aplicativo chique demais aqui. Aqui nos Estados Unidos tem essa particularidade. Você pega uns carros que nem existem no Brasil quando você perde o aplicativo. Estou em movimento aqui para poder almoçar, senhoras e senhores. Ô, Danilo, me responda uma coisa. Palmeiras e Botafogo, ficou ruim ou ficou bom pro teu time? O meu time jornalismo está comemorando, viu, Luísa? Porque é um grande confronto, grandes manchetes, grandes jogos. Agora, pensando no ponto de vista do Palmeiras, para o Palmeiras, eu não tenho a menor dúvida que é mais para você pegar um Botafogo do que pegar um PSG. A questão é que o Palmeiras, nos últimos jogos, quando pega Flamengo, quando pega o Botafogo, se a gente for voltar lá no ano passado, teve a eliminação para o Flamengo, a eliminação para o Botafogo, a derrota para o Botafogo no Allianz Parque, que determinou o Brasileirão. Então o Palmeiras não responde nesse tipo de jogo há um tempo. A gente vai ter que ver agora. Agora, eu não tenho a menor dúvida que seria mais fácil pegar o Botafogo do que o PSG, apesar de o PSG ter sido derrotado pelo Botafogo. O que para mim é muito diferente eu tenho falado a expressão preço da derrota. Porque o Palmeiras ser PSG, se for 1-0, 2-0, todo mundo ia falar que é normal. Se o Palmeiras é o Botafogo, são 15 falando que o Palmeiras não sabe jogar jogo grande. E aí, na hora da zoeira, se perder, é melhor perder para um europeu do que para um brasileiro, né? Que você não vai ter que encontrar ali em alguma rodada do Campeonato Brasileiro, nem um vizinho ali enchendo o saco. Mas você sabe que eu vou discordar um pouco do Danilo, porque assim, é melhor pegar o Botafogo do que pegar o PSG. Eu acho que não muda muita coisa. Nossa, mas como assim, André? Você tá maluco e tal. Nossa, André, você tá maluco? Não, da mesma maneira que todo mundo, inclusive eu aqui e muita gente, inclusive vocês aí, vocês do chat, falavam assim, o Botafogo tá eliminado, tá indo lá para passear. E a declaração, as declarações dos jogadores do Botafogo mostraram que, tipo assim, isso pesou demais para eles. Isso repercutiu dentro do grupo e a resposta foi maravilhosa. Então, assim, a gente duvidou do Botafogo e o Botafogo classificou. Então, assim, por que não o Palmeiras, que é um time cascudo, que é um time bem treinado, que é um time que está há muito tempo aí no comando com o Abel e vencedor, por que não, num jogo que é 90 minutos, mostrar que pode vencer o PSG, como quase venceu o Chelsea no último Mundial que participou. Então, assim, eu acho que pode ser possível. O Botafogo mostrou que é possível, né? Conseguiu. E aí, você falando das declarações dos jogadores, o Alex Telles falou, falaram que a gente vinha aqui dar oi pro Mickey, passear, encontrar o Mickey, e estamos aí. Renato Paiva também falou sobre a importância dessa classificação num time que era tido até como
que não ia conseguir esse feito, né? Muito desacreditado, assim. Os dois caíram. Não, é porque você viu, eu acho que eu devo ter falado uma besteira tão grande que eles até foram embora. O PVC largou. Sabe quando você está na sala de aula e você fala uma coisa aí, levanta a mão e fala, professor, não sei o que é, todo mundo sai da sala de aula? É o espalha-rodinha, pronto, foi o espalha-rodinha da história. Acho que o Danilo, ele deu uma saidinha, mas ele voltou. Danilo, Voltou. Queria te ouvir sobre esse jogo de ontem, né? Um jogo em que o Palmeiras, de fato, teve dificuldades, não encaixou a marcação. A gente viu o Inter Miami levando muito a melhor, tendo muito mais intensidade, especialmente ali no meio de campo, né? O Palmeiras não conseguia ser intenso para marcar, ficou perdido ali atrás do Messi, atrás do Suárez. Como é que você viu esse jogo? Para você, tem a ver com a escalação do Abel? Ele não tinha um jogador importante, que era o Aníbal, que vinha fazendo um Mundial muito bom. Ele escalou o Lucas Evangelista, um meio de campo um pouco mais ofensivo, talvez tenha faltado um pouco de solidez. Foi por ali que o Palmeiras passou tantas dificuldades nesse jogo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele errou na escalação e com a escalação que ele fez, ele errou na estratégia. Então ele cai alto, sem um volante, com um meio de campo que teoricamente seria mais leve, né? Só que não funcionou. E além do Messi e do Suárez, o Suárez acho que mais ali na fase final do campo e tal, o que me impressionou muito foi o Busquets. Joga muita bola, muita calma, pisava, distribuía jogo. O Flaco tentava pressionar, ele saía do Flaco como se estivesse saindo de um juvenil. Então, assim, realmente eu acho que o Abel errou muito quando ele monta esse meio de campo. E para piorar, para mim, na insistência com o Veiga. Tanto que ele tira o Veiga no intervalo, a gente sempre lembra, não é comum quando ele faz substituições no intervalo. E ele fez porque ele sabia que o Veiga estava muito mal. E o Veiga não vive para você apostar nele para 2 jogos titular numa Copa do Mundo. Copa do Mundo não tem muita chance de errar. Aliás, o Palmeiras gastou tudo o que podia ontem, agora já era, não tem mais para onde errar. Já tinha gastado um pouco no tanto de gols que perdeu contra o Porto, conseguiu se livrar do erro de novo contra o Al-Ahly e agora, nesse jogo contra o Inter Miami, errou muito e já não tem mais chance. E aí eu destaco de novo, para mim, Veiga não está com bola para ser titular no momento, todo mundo não pode pensar 2 vezes em fazer troca. E eu quero lançar outra polêmica aqui, que para mim, depois do que falou ontem, o Estevão, dizendo que não consegue se concentrar no Palmeiras e tudo mais, para mim, o Abel tem um problema. Se você continuar com um jogador que está com dificuldade de se concentrar, o cara não responde, é uma responsabilidade do técnico. Ao mesmo tempo, o técnico tem que pensar como tirar o que para esse jogador. Veja, não estou aqui, não é normal um garoto de 18 anos um garoto de 18 anos sentir esse momento. É normal, é normal. Mas o técnico precisa entender até que ponto isso prejudica o time. E aí minha impressão vendo ontem o jogo é que está no Palmeiras. E contra o Botafogo, de novo, indo aqui, o Palmeiras não tem margem para errar. Então talvez seja o caso de pensar num time sem Veiga e Estevão. Olha só. Essa questão do Estevão, eu acho que vale uma conversa. Acho que o Abel tem que chamar o Estevão para conversar. Acho que também isso se estende até o Anderson Barros, né? Tem uma figura que é muito, muito importante para o Palmeiras, para a história do Palmeiras, que é o Maurício Gagliotti, que é uma figura que não aparece muito, mas ele é importante e ele age nos bastidores. E acho que o Maurício Gagliotti também pode ser uma figura importante para chamar o Estevão de canto. E falo isso porque no imbróglio Dudu, no Palmeiras, o Maurício Gagliotti foi importante porque ele puxou o Dudu de canto uma hora e teve uma conversa com o Dudu à época para dar uma acalmada no ambiente. E ele pode fazer isso. O Gagliotti está lá nos Estados Unidos e tem total liberdade para isso. Né? Então, assim, precisa ter uma conversa para ver qual é. Está se sentindo bem? Tá? De repente, vamos testar no segundo tempo. Tem o Alan pedindo passagem, tem outros jogadores pedindo passagem. O Maurício entrou muito bem. Não estou falando da mesma posição, mas ele pode optar por esses jogadores. Como ele fez com o Flaco, que estava melhor que o Vitor Roque e ganhou a posição e foi titular no último jogo. Então, assim, eu vejo como positivo também o Estevão falar, poderia se esconder da migué, e ele falou com sinceridade, é um sentimento do garoto. E assim, a gente não pode invalidar ou questionar o garoto por ele
sentir aquilo. Cara, até ontem ele jogava um videogame e tinha o Messi lá, e tinha o Suárez. E daqui a pouco esses caras estão vindo falar com ele. E estão trocando camisa com ele. Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito grande para ele. E ele falar isso é muito legal também. Só que não pode atrapalhar o time. A partir do momento que atrapalha o time, vale uma conversa. Abel, Anderson Barros, enfim, quem estiver lá gerindo o Palmeiras, enfim, na gestão do Palmeiras para conversar. Que ele foi muito sincero, mas a partir do momento que atrapalha, vira um problema para o time, né? E ele falou que a família dele que tem dado muito apoio para ele conseguir manter o foco e segurar um pouco essa ansiedade. A gente já vai ouvir o Estevão falando sobre isso, já que entramos nesse assunto, mas eu quero ver se PVzito está nos ouvindo e se a gente consegue ouvi-lo também. Tudo bem, PVC? Boa tarde para você. Você está deslocamento? Para onde você está indo? Estamos indo para Orlando, cidade no gerúndio. Ô, PVC... Flamengo joga lá. Tô te ouvindo, PVC, tô feliz só de estar te ouvindo. Eu queria te ouvir sobre isso que a gente está conversando e sobre o jogo de ontem. Por que o Palmeiras teve tantas dificuldades nessa partida? Passa pela escalação do Abel, pelas escolhas do Abel no início. Depois tivemos boas notícias, né, com a entrada dos jogadores que acabaram resolvendo, como foi o Maurício, Paulinho também. Mas qual foi o grande problema do Palmeiras ali, especialmente no primeiro tempo e no decorrer aí do segundo também? Eu acho, Luísa, que o problema passou pelo fato de que o Inter Miami tirou completamente a capacidade do Palmeiras pressionar a saída de jogo. Muito pelo Busquets, que o Danilo já destacou, e pelo Messi vir jogar muitas vezes de segundo volante. Então, à medida em que o Palmeiras pressionava, o Inter Miami quebrava a primeira linha, ficava muito fácil circular a bola. O Abel Lones, ao admitir, é meio verde, muito preto e branco, não? Tem um verde ali no meio, mas ficou meio preto e branco. O Abel explicou na coletiva que ele queria controle da posse de bola e que o Inter Miami dificultou a pressão, porque a posse de bola ele teria a partir do momento em que pressionasse. Ele falou, eles não nos deixaram pressionar. Isso mudou a característica do jogo. Se tivesse o Emi Martínez, provavelmente ele teria mais marcação para retomar e não deixar o Emi controlar o jogo. Então, acho que teve um erro de criação que o Gil e um erro de escalação também. Eu acho que a estratégia certa era tentar pressionar, mas à medida em que não dava para pressionar, o jogo está pedindo outra coisa, tem que mudar a estratégia. Teve momento que o Palmeiras teve momentos do jogo, a torcida gritou do Inter Miami, porque teve momentos do jogo em que o Palmeiras não via se era branca, azul, vermelha ou se tinha as 3 cores da bandeira norte-americana. E aí um time vulnerável, né? Foi o que a gente viu. Ô Danilo, te preocupa esse desempenho do Palmeiras chegando a uma reta decisiva do Mundial, indo para as oitavas de final? O Palmeiras fez uma boa estreia contra o Porto, embora tenha empatado, foi um jogo ali em que poderia ter vencido, teve uma atuação destacada, elogiada, e nas últimas 2 partidas nem tanto, especialmente na de ontem, que o time realmente não esteve bem. Te preocupa o desempenho ter, vamos dizer assim, ter ido caindo assim ao longo do Mundial, ainda mais chegando agora numa fase tão importante, indo pegar o Botafogo? Se você olhar aí a sequência de jogos, o Palmeiras ele tá realmente numa queda, né? Agora, tem aqueles ditados do futebol que a gente sempre repete, né? Agora começa no mata-mata, tudo pode acontecer, um jogo para resolver a vida, e tá numa Copa do Mundo. É natural que a gente tenha essa análise para os dois lados, né? Tanto para o Botafogo, que aliás que eu acho que é um desfalque grande, quanto para o Palmeiras, que agora tem esse desempenho e precisa mostrar uma resposta. E mais do que a queda de desempenho no Mundial, o que me chama a atenção, o que eu acho que vai na cabeça dos jogadores, do Abel e da torcida, é essa falta de jogo grande mesmo na hora de o Palmeiras responder. O Palmeiras demora a responder, não tem conseguido responder em jogos grandes. Não acho que nem seja uma única explicação para todos esses jogos grandes, mas tem uma questão. Eu acho que o Abel ele tem material para fazer o Palmeiras jogar melhor, especialmente nesses jogos decisivos. Então eu acho que é preocupante sim a queda, porque tem até sábado para você mudar. E o Abel, neste ano, mostrou poucas vezes uma estratégia tão boa quanto a gente acostumou a ver o Abel mostrar em outros momentos. Quando o Palmeiras, inclusive, tinha time
menos time, né? Menos elenco. E pegou adversários mais difíceis e o Palmeiras conseguia fazer jogos bons. A gente espera um pouco mais do Palmeiras pela diversidade, pela qualidade do elenco, e até agora o Abel não mostrou isso. Ele tem o histórico de tirar coelhos da cartola quando necessário, né? E às vezes, justamente nesse momento de baixa, que ele arruma uma solução ali no meio da adversidade e consegue vencer. Mas, de fato, é um time que vem caindo de rendimento. Como é que você vê isso? Assim, é um time que caiu de rendimento, fato. Eu acho que, assim, fez um jogo muito ruim ontem, principalmente no primeiro tempo. Mas é curioso a gente sempre falar do Palmeiras como um patinho feio, mas classificou em primeiro. Ah, mas o Palmeiras perdeu os últimos 2 jogos para os times grandes no Brasileiro, mas calma, o Brasileiro é pontos corridos e só vale a classificação mesmo na última rodada. E na Libertadores fez a primeira melhor campanha já há um tempo, né? Na Copa do Brasil foi o único adversário de Série A que passou vencendo os 2 jogos. Então, às vezes o Palmeiras me intriga, porque assim... às vezes vem uma crítica assim em cima do Palmeiras. Ah, o Palmeiras é o pior time. Ah, o Palmeiras não sei o quê. Ah, o Palmeiras não sei o quê. Ah, o Abel não sei o quê. É o título da nossa live, tá? Então, se o Palmeiras é o pior time entre os brasileiros Então, mas aí o Palmeiras, mas o Palmeiras classificou em primeiro no grupo. E não era um grupo fácil, tá? Não é essa baba toda não, tá? Não é essa baba toda não que agora estão pintando, né? Esse grupo aí. O Palmeiras me intriga. Não sei o que as pessoas pensam tanto, falam tanto do Palmeiras. Pode falar. Ficou em primeiro. Diga, Danilo. Travou. Deu uma travadinha. Acho que agora voltou. Deixa eu ver. Acho que voltou, Danilo. Eu acho que a questão do Palmeiras é que quando a gente olha o Flamengo vencendo do Chelsea de virada, o Botafogo vencendo o PSG, o Fluminense, que tem muito menos elenco que o Palmeiras, fazendo um jogo bom com o Borussia, que é muito melhor que o Porto. Aí eu acho que a comparação é inevitável, né? Por isso que eu acho que tem esse ponto. Eu entendo quando você realmente o Palmeiras tem bons resultados. Já está classificado para a Copa do Brasil, foi o melhor time da Libertadores, está na parte de cima da tabela do Brasileirão e foi líder de grupos da Copa do Mundo. Ok, mas quando você olha o que está acontecendo do lado, e eu gosto sempre de colocar o contexto, porque dar um jogo só não vale, ver como está o contexto todo do campeonato, a gente vê outros brasileiros fazendo coisas melhores e que, como eu disse, o Fluminense, por exemplo, tem um time menos elenco e está fazendo jogos melhores. Então, eu acho que é muito que tem essa cobrança no Palmeiras. Agora, se você for analisar só os resultados, aí eu concordo com você 100%, porque o Palmeiras tem bons resultados na temporada até aqui e está dando todos os títulos que tá com chance de ganhar todos os títulos que está disputando, né? Então, por resultado, o Palmeiras está bem. Mas acho que aí é uma coisa mais ampla, Danilo, em relação ao Palmeiras do Abel. Eu acho que eu vou pegar um recorte maior. Porque assim, o primeiro título da Libertadores da era Abel foi porque o John saiu errado. Aquele Palmeiras e Atlético, se o Hulk chuta na trave, tem que agradecer o Hulk porque ele chutou na trave e o Paulinho perdeu aquele gol cara a cara no Allianz. E aquele jogo no Mineirão, o ferrolho do Abel. Aí, final contra o Flamengo em Montevidéu. Flamengo vai dar um amasso. Nossa, o Flamengo é favoritaço. O Andréas Pereira errou, então o Palmeiras foi campeão por isso. Então, eu vejo assim, cara, tem sempre um porém com o Palmeiras e o Palmeiras está sempre nas cabeças. Então, eu acho que existe uma má vontade com o Palmeiras do Abel. Ou sempre um demérito do adversário. Cara, eu acho que sempre Eu vou te dizer que não é nem só com o Abel. Lembra o Cucabol, a retranca do Felipão? Não é nem só com o Abel. Isso já com outros times, outros andantes do Palmeiras. PVC voltou, quero colocá-lo na roda também. PVC, para você, há uma cobrança exagerada em cima do Palmeiras, que tem resultados que são bons? Ou são cobranças que estão à altura do elenco, do trabalho longevo do Abel e também do investimento que foi feito, não só nessa temporada, mas nas temporadas recentes também? E aproveitando, para você, entre os brasileiros, hoje o Palmeiras, nesse Mundial, é quem tem jogado pior? Como que você vê isso? Não, eu acho que essa comparação não precisa acontecer. O Mascherano falou isso na coletiva dele, antes do jogo contra o Palmeiras, e eu concordo muito com o que o Mascherano disse. Estou tentando infartar aqui, agora ficou melhor. Porque, assim, o que vai contar a história de quem foi melhor é o campeonato inteiro. Não adianta a Espanha ter feito 7-1 na Costa Rica, na primeira fase da Copa do Mundo, se depois perdeu para o Marrocos nos pênaltis. O Marrocos tinha vencido o Canadá por 2-1.
Não precisa, não faz sentido essa comparação agora. O fato é, o Palmeiras ontem jogou mal. A gente sabe que ontem jogou mal. Não vai mudar o Palmeiras ter jogado mal ontem, o Botafogo ter jogado bem contra o Paris Saint-Germain. Então, a questão do jogo agora é o sábado. Copa do Mundo sempre aprontou esse tipo de surpresa. Agora, se você for olhar no meu palpitômetro lá no simulador do UOL, eu tinha colocado o Palmeiras em primeiro e Inter Miami em segundo. Então, não tem uma surpresa do Inter Miami ser segundo colocado. Tem uma surpresa do Palmeiras ter corrido o risco, num dado momento do jogo, de ser eliminado. Isso era péssimo. Ser segundo seria péssimo pelo cruzamento com o Paris Saint-Germain. Eu acho, diferente do Hernan, que tem diferença enfrentar o Paris Saint-Germain. Porque a história dos confrontos Europa e Brasil nos últimos 13 anos tem uma vitória só brasileira. Então, tem sido mais difícil jogar contra os europeus. Agora, o que vai decidir é o jogo de sábado. Tem que corrigir. Importante é entender o que deu errado ontem e fazer dar certo no sábado. Isso vale para o Palmeiras e para o Botafogo, que teve chance de ganhar o jogo no primeiro contra-ataque, ontem contra o Atlético de Madrid, mas perdeu o jogo porque não conseguiu sustentar o empate até o último instante. E aí a gente vai falar sobre esse confronto já já. O Danilo, eu preciso me despedir de você, mas já aproveitando esse Palmeiras e Botafogo do sábado, eu e Hernan aqui concordamos que não tem favorito, que está muito igual. Para você, tem alguém que está melhor nesse momento ou que leva vantagem numa prévia desse confronto? Eu diria que o Botafogo tem uma leve vantagem por ter encarado adversários mais difíceis e ter mostrado um futebol melhor. Mesmo contra o Atlético de Madrid, quando foi derrotado, o Botafogo foi melhor. Mas aí é bem pouco, é assim, para poder colocar na marca 52-48, muito pouco mesmo. Para mim é um resultado, um jogo muito pau a pau mesmo. Tá certo. Ô, PVC, quando o PVC come a batatinha dele, tá gostosa a batatinha, PVC? Quer uma batatinha? Pegamos no flagra. Não, pode abrir, gente. Nós vamos expor o PVC comendo batata. Eu tô oferecendo batatinha pra vocês. Quer uma batatinha, Danilo? Snacks. Obrigado, PVC. Estou chegando exatamente agora pro almoço aqui. Já vou comer um negocinho. Obrigado, PVC. Queremos o barulhinho do crack. O crack da batata. Ai, PVC, tá na hora do almoço. Dá fome mesmo, né, PVC? Tá certo. Eu vou até pegar um café para acompanhar a batata do PVC. Vou acompanhar a batata do PVC. Pronto. Danilo, vamos despedir de você. Sempre bom tê-lo aqui, abrilhantando o nosso debate no De Primeira. Beijo, bom trabalho. Valeu, Luísa. Valeu, Primão. Valeu, PVC. Até breve. Valeu, primo. Ô, gente, eu ainda estou tentando descobrir qual é o lance do parentesco, tá? Se vocês tiverem palpites no chat, vocês falem aqui. Porque eu ainda não sei, mas eu vou descobrir.